Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 9, quarta-feira, e nós vamos começar a nossa aula de ciências. Então, pega o seu material, fica aí no lugar bem confortável, preste bastante atenção para a gente começar a nossa aula pela nossa correção. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção pela atividade da página 157 do livro integrado, onde a gente vai estar finalizando o nosso capítulo 2. Então, vamos lá para a mão na massa, primeira questão. Assinale com X a alternativa que contém somente produtos fabricados com a participação de micro-organismos. Na primeira opção, nós temos o café, a gasolina, a penicilina e o vinagre. Na segunda opção, nós temos o pão, o etanol, a vacina e o refrigerante. Na terceira opção, nós temos o iogurte, o etanol, a vacina e o sorvete. E na última, nós temos o queijo, a gasolina, a penicilina e o biogás. Então, na primeira opção, a gente viu que gasolina e o café não são utilizados os micro-organismos na sua produção. Na segunda, nós temos aí o refrigerante, que nós também não estudamos nada relacionado ao refrigerante ser utilizado aí os micro-organismos na sua produção. Na terceira opção, nós temos o iogurte, que nós vimos que utiliza sim micro-organismos na sua produção. O etanol igualmente utiliza. Vacina e sorvete. Então, provavelmente é essa, mas vamos analisar a última. Queijo, gasolina, penicilina e biogás. E nós vimos que a gasolina também não utiliza. Então, é aí a terceira opção. Vamos agora para a segunda questão. Escreva o nome dos micro-organismos, vírus, bactérias, fungo, alga ou protozoário utilizado na fabricação dos produtos que constam na alternativa que você assinalou na atividade anterior. Então, nós vimos que para a produção do iogurte é utilizada a bactéria. Para a produção do etanol é utilizado fungo. Para a produção da vacina, é utilizada bactérias ou vírus. E para a utilização aí, para a fabricação do sorvete, é usada a alga. Então, vamos aí escrever na nossa questão. Eu vou escrever aqui e já eu mostro para vocês, para não ficar o nosso vídeo muito extenso enquanto a tia vai digitando aqui, tá certo? Então, você já pode escrever aí no seu livro: iogurte, bactéria, etanol, fungo, vacina, pode ser a bactéria ou pode ser o fungo utilizado na sua produção, e por último é o sorvete. Na terceira opção, cite outros dois exemplos de produtos fabricados com uso de micro-organismos, um produto fabricado com bactérias e outro fabricado com fungos. Em seguida, explique como esses micro-organismos participam do processo de fabricação dos produtos que você citou. Aí vai ficar a seu critério, você vai escolher o produto que você quiser. Agora, vamos para a nossa correção da ficha de atividade, página 83. A gente observou aí esses frascos com uma massa de pão, e a gente vai vendo a evolução aí dessa massa que vai crescendo. Na letra A, comparando com a foto tirada no início da experiência, o que aconteceu com a massa ao final do tempo? Então, a massa cresceu, ela foi crescendo com o decorrer do tempo. Na letra B, o que provocou a mudança na massa de pão durante a experiência? Então, foi a liberação de gás carbônico durante a fermentação das leveduras presentes no fermento biológico, provocou o crescimento da massa de pão. Então, se você colocou assim, sua resposta está correta. Se você colocou algo muito diferente, aproveita para fazer a correção agora. Na página 84, nós temos a segunda questão. O esquema a seguir, que representa as transformações que acontecem no processo de fermentação, está incompleto. Ligue as partes que faltam a seus corretos lugares no esquema. Então, se você ligou assim, sua questão está correta. Se você ligou de outra maneira, aproveita para fazer a correção. Nessa mesma página, nós temos a terceira questão. E na terceira questão, você deve circular somente os alimentos que são obtidos por meio do processo de fermentação. Então, se você circulou o iogurte, o queijo e o pão, sua resposta está correta. Se não, aproveita e faz a correção agora.
Muito bem, gente, feita aí a nossa correção, vamos agora dar início à nossa aula. Você vai abrir aí o seu livro já de início, você abre o seu livro na página 158, que a gente vai começar a estudar um pouco sobre os micro-organismos e a saúde. Então agora a gente vai ver como esses micro-organismos podem afetar a nossa saúde, né? A gente viu que alguns micro-organismos são usados para fabricação de alimentos, de cosméticos, de vacinas, né, e vários produtos. E também vimos que os micro-organismos estão presentes no ambiente em que nós estamos e que eles fazem sim um papel importante no ambiente. Mas agora nós vamos ver quando esses micro-organismos podem ser prejudiciais à nossa saúde. Então fica atento, fica ligado para a gente dar início ao estudo desse capítulo. Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos dar uma introdução, vamos iniciar os nossos estudos sobre o capítulo 3. Nós estamos vendo a unidade 3 sobre os micro-organismos e no capítulo 3 nós vamos ver micro-organismos e saúde. Nesse capítulo a gente vai estudar algumas doenças causadas por micro-organismos, como as bactérias, protozoários e vírus. Logo aí na imagem do nosso capítulo, na imagem de abertura do nosso capítulo, a gente vê a imagem de uma mãe, de uma filha, né? Vejam que a menina tá toda agasalhadinha, né? E a mãe dela tá aí com um termômetro. Então, a gente já pode deduzir que ela está doente. Ao redor, aí em volta da menina, a gente vê alguns desenhos. O que vocês acham que é esses desenhozinhos aí ao redor dela? Com certeza você já deve ter pensado, né? Já deve ter associado aos micro-organismos, né? Nós vimos que os micro-organismos são importantes para o nosso meio ambiente. Vimos no capítulo 2 que os micro-organismos são utilizados na fabricação de vários produtos. E agora nós vamos ver que muitas vezes esses micro-organismos podem nos causar doença. Aí na seção Conversa vai, observe a imagem de abertura. O que está sendo retratada nela? Você sabe o que é febre? Em quais situações as pessoas ficam com febre? Então, gente, vocês já pensaram, já pararam para pensar? Com certeza você já deve ter sentido febre, né? Vocês já pararam para pensar por que será que o nosso corpo, né, esquenta daquele jeito, a gente fica se sentindo mal, aquela sensação ruim, né, aquela quentura? O que vocês acham que é a febre? Por que vocês acham que a gente sente febre? Em que situações a gente sente febre? Pensem aí, vão refletindo já e fazendo essa associação. Na seção Conversa Vem, você estudou os micro-organismos e para que eles sejam. Na seção Conversa Vem, você estudou os micro-organismos e para que eles são importantes. Mas há também micro-organismos capazes de causar doenças nos seres humanos. Que micro-organismos podem causar doenças? E aí, gente, vocês já sabem quais são os micro-organismos que podem causar doenças? E quais doenças eles podem causar? E aí, vocês sabem quais são, vocês têm noção de quais micro-organismos podem nos causar doenças? E que doenças são essas? Nesse capítulo, nós vamos começar a estudar sobre isso. Nós vamos ver alguns tipos de doença que são causadas por micro-organismos e vamos saber quais são eles. Nesse espaço, você já pode ir colocando o seu conhecimento prévio sobre o assunto, o que você já sabe sobre isso, se você sabe de alguma doença que é causada por algum micro-organismos. Logo aí no comecinho do nosso capítulo, nós vamos ver as viroses, né? Provavelmente você já deve ter ouvido, tá dando essa virose. O meu filho tá com virose. Meu coleguinha tá com virose, né? Eu peguei uma virose. Às vezes a gente fala, né? E não sabe ao certo o que é uma virose. Então vamos descobrir no nosso capítulo 3. Embora não haja consenso sobre os vírus serem ou não serem vivos, sabe-se que eles são microscópicos e podem causar diversas doenças. Como existem diversos tipos de vírus e muitos dos sintomas das doenças que eles causam
são semelhantes, nem sempre é possível diagnosticar facilmente de qual doença se trata. As viroses são transmitidas principalmente pelo ar, pelos vetores, pelo contato com objetos contaminados e pelos fluidos corporais. Entre as viroses mais conhecidas estão o resfriado, a gripe, a dengue, a chikungunya, a zika, a febre amarela e a AIDS. E aqui nós vemos no nosso glossário o significado de vetores, que são os organismos que levam um agente causador de doença até o hospedeiro, onde a doença pode se desenvolver. Então, quando a gente vê, gente, aqui o exemplo da dengue, da zika, da chikungunya, da febre amarela, a gente percebe que o mosquito, ele não é a doença em si, ele é apenas um transmissor da doença. O vírus se instala no mosquito e o mosquito acaba passando para as pessoas. E a gente está tendo um exemplo de vírus, né? Que fica aí no ar, nos objetos, nas superfícies e que pode causar grandes transtornos, que é aí o coronavírus, né? A nossa realidade mudou completamente por causa desse vírus. E as pessoas precisam se proteger utilizando máscara, lavando muito bem as mãos, exatamente para que o vírus não entre em contato com as nossas vias orais, as nossas vias respiratórias e acabe nos contaminando. Nessa mesma página nós podemos ver também um pouco sobre o resfriado e a gripe. Quem de nós nunca pegou um resfriado e uma gripe, né? E muitas vezes a gente não consegue diferenciar o que é resfriado e o que é a gripe. Então vamos ver quais são as diferenças entre elas, né? O que é um resfriado e o que é uma gripe. Essas duas viroses são frequentemente confundidas, pois apresentam a forma de transmissão e alguns sintomas semelhantes. A gripe é causada pelo vírus do tipo influenza e tem duração maior do que o resfriado. Os sintomas da gripe são febre alta, tosse, dor muscular, de garganta e de cabeça, coriza e irritação nos olhos e nas orelhas. Se não tratada, a gripe pode se tornar uma pneumonia. O resfriado é causado por tipos diferentes de vírus e tem a duração mais curta que a da gripe. Os sintomas do resfriado são febre baixa, tosse, dor muscular e de cabeça, congestão nasal, rouquidão e mal-estar. Então, nós vimos que a gripe ela é uma sintoma, né? Tem sintomas mais intensos e demora mais a passar. E se não for tratada, ela pode desenvolver aí uma pneumonia. Já o resfriado, ele é causado por outro tipo de vírus e tem sintomas aí mais brandos, né? E não demora tanto a gente a se recuperar como a gripe. Então, sempre que você for utilizar esses termos, né, você já sabe aí diferenciar que o resfriado é um pouco mais leve, passa mais rápido, e já a gripe tem que ser tratada com mais cuidado, porque ela tem sintomas mais fortes, demora mais a ser tratada, a ser curado, e se não for curado, pode se tornar um probleminha maior. É isso aí, gente, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu vou estar deixando a agenda aqui para que vocês realizem as atividades. E a gente vai dando continuidade aí ao estudo desse capítulo que a gente deu introdução na aula de hoje nas próximas aulas. Então é isso, gente, um grande beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!